Olá de novo, pessoal. Então, hoje a gente está aqui para falar sobre modelos matemáticos de sistemas, certo? São formas de você representar os sistemas. É isso que a gente vai ver aqui hoje, tá? Para que a gente possa compreender e controlar sistemas, a gente tem que obter modelos matemáticos quantitativos desse sistema, né? E aí torna-se necessário, portanto, que a gente analise as relações entre as variáveis do sistema para que a gente possa obter um modelo matemático, tá? Como os sistemas em consideração são dinâmicos por natureza, as equações que descreve são equações diferenciais. Então, o que a gente vai ver a gente vai poder descrever sistemas, ou seja, descrever a relação entre o sinal de entrada e o sinal de saída através de equações diferenciais, tá? Além disso, se essas equações podem ser linearizadas, pode-se utilizar a transformada de Laplace para simplificar o método de solução. A vantagem vai ser que a gente vai representar o sistema por uma equação diferencial e vai poder resolver esse sistema através da transformada de Laplace, que é a técnica que a gente acabou de ver, tá? Então vamos lá ver os sistemas representados por equações diferenciais. A forma geral de uma equação diferencial de coeficientes constantes linear, ela é dada assim, certo? Você tem um somatório das derivadas da saída e um somatório das derivadas da entrada, certo? X de t aqui é a entrada do sistema e y de t é a saída. Você está relacionando entrada e saída, ou seja, relacionando esse sistema justamente através dessa equação diferencial, tá? O número inteiro n, que aparece aqui, tá? Ele é chamado de a ordem da equação diferencial e corresponde à derivada mais elevada, né? Ou a memória máxima que envolve a saída do sistema, respectivamente. A ordem representa o número de dispositivos de armazenamento no sistema. Então, por exemplo, se vier ao quadrado aqui, certo? Uma derivada ao quadrado, quer dizer que esse meu sistema tem a ordem dessa equação diferencial é de ordem 2, tá? Quer dizer que o meu sistema ali tem 2 dispositivos de armazenamento. A gente vai já entender, tá? Vamos ver um exemplo aqui, né? Como um exemplo da equação diferencial que descreve o comportamento de um sistema, considere o sistema RCL descrito na figura a seguir. Então, tá aqui um sisteminha que eu imagino que vocês já estejam vendo lá em circuitos, né? Um sistema que tem resistor, indutor e capacitor, tá? Suponha que a entrada seja a fonte de tensão, então eu tenho uma fonte de tensão que eu estou determinando aqui, estou chamando de X de T. E essa fonte de tensão é a entrada que me gera uma corrente. Essa corrente é a minha corrente Y de T, tá? Se eu fizer aqui fazer a equação dessa malha, né? Eu posso fazer o seguinte, posso fazer menos X de T mais resistor vezes corrente, RY de T, mais o indutor relacionado com a corrente, que é uma relação de derivada, então derivada Y de T, mais o capacitor, que é uma relação de integral, então mais 1 sobre C integral de Y de T. Isso aqui, gente, a gente está fazendo aqui a equação dessa malha, certo? Então eu passei como era menos X de T, passei o X de T para cá, todo mundo que é Y de T está relacionado aqui, todo mundo que é X de T está relacionado do outro lado da igualdade, tá? Aí, olha só, o que eu faço? Ok, cheguei aqui, vou diferenciar todo mundo. Se eu fizer a derivada em todo mundo, aqui vai aparecer um derivada y de t, a derivada do indutor vai virar a derivada ao quadrado, do capacitor eu vou eliminar, né? A derivada da integral eu vou eliminar, e da fonte de tensão vai virar a derivada de x de t. Essa aqui, gente, é uma representação por equação diferencial de ordem 2, percebe? De ordem 2, certo? Porque o n é igual a 2, é a ordem da derivada, né? Da maior derivada, certo? Que representa esse sistema e ela relaciona as variáveis, certo? Relaciona a variável de entrada, que é a fonte de tensão, com a variável de saída, que é a corrente, tá? Nesse exemplo, que a ordem é 2, a gente nota que o circuito possui 2 dispositivos de armazenamento. E é verdade, certo? Como a ordem é 2, possui 2 dispositivos de armazenamento, que são quem? O indutor e o capacitor. O resistor ele não armazena energia, né? Vocês devem ver lá em circuitos depois. Mas o indutor e o capacitor sim, certo? Então, tá aí garantindo que ele tem a ordem representa justamente esses 2 dispositivos que armazenam energia, tá? Um outro exemplo aqui, os sistemas mecânicos, eles também podem ser descritos em termos de equações diferenciais usando as leis de Newton. Então, vamos ver um outro exemplo, né? Nesse sistema aqui, eu tenho uma força sendo aplicada, essa força é a entrada, tá? A posição da massa é a saída, tá? A força associada com a mola ela é diretamente proporcional à posição, a força devido à fricção é diretamente proporcional à velocidade e a força devido à massa é proporcional à aceleração, tá? Se eu equacionar aqui, né,
as forças, né? Eu tenho aqui, vai aparecer uma derivada ao quadrado também, né? Relacionada à massa, uma derivada ao quadrado, uma derivada simples relacionada à fricção e apenas um y de t multiplicando a mola, né? Essa equação diferencial tá aqui, representada por uma equação diferencial relacionando entrada e saída desse meu sistema, certo? Essa equação diferencial relaciona a posição com a força, né? Relacionando a posição y de t com a força x de t, tá? O sistema contém dois mecanismos de armazenamento de energia, porque a derivada, a maior ordem é igual a 2, né? E é verdade, certo? Porque os dois mecanismos de dispositivos armazenadores de energia aqui é a mola e a massa, certo? Então, só para a gente ver um outro exemplo de como você pode representar um sistema e a relação de entrada e saída dele através de uma equação diferencial, tá? Ok, como é que eu faço então agora para solucionar essas equações diferenciais, certo? Eu tenho uma entrada, eu quero uma saída, eu tenho uma saída, eu quero uma entrada, enfim, né? A propriedade de diferenciação no tempo da transformada de Laplace é que vai possibilitar, porque na verdade essas equações são todas derivadas, certo? Então basta que eu tenha lá a minha propriedade de diferenciação no tempo da transformada de Laplace, né? Que é justamente essa aqui, né? Uma derivada aqui de y, no caso. Uma derivada de y de t dt é sy de s, né? Mas quando a gente aumenta a ordem, quando a gente fez alguns exemplos que a gente fazia a derivada ao quadrado, né? O que acontece é que vira um s ao quadrado, certo? É isso que a gente vai fazer. É transformar todo mundo aqui para Laplace, certo? A diferença é que a transformada de Laplace bilateral, ela não tem a questão da condição inicial. Só que aqui a gente tem que levar em conta a condição inicial desse sistema, porque nem sempre ela vai ser nula, certo? Então, a gente vai usar a propriedade da diferenciação da transformada de Laplace unilateral, tá? Para que a gente possa obter a solução. Nessa transformada é um pouco diferente, a gente vai usar essa tabela aqui. Quando eu tiver uma derivada simples, eu vou ter sx de s, mas eu vou ter menos x de 0 menos. X de 0 menos é que eu mostrei para vocês na aula passada, que é o valor inicial, lembra? Porque é a condição inicial, nem sempre o meu sistema está em repouso, né? Ele pode ser que essa condição inicial seja 0, mas pode ser que não, então eu tenho que garantir o cálculo dela, certo? Então, uma derivada vai ser assim, certo? A derivada ao quadrado vai ser s ao quadrado x de s, que nem na transformada de Laplace bilateral. Só que vai ter um menos s, condição inicial, valor inicial, né? Menos a derivada do valor inicial, certo? E assim vai. O ao cubo vai ser s ao cubo x de s, menos s ao quadrado x de 0 menos, que é o valor inicial, menos s derivada de x de 0 menos, menos derivada ao quadrado de x de 0 menos, tá? Então, assim que a gente vai solucionar esses sistemas, certo? O que a gente vai fazer é passar a equação diferencial para Laplace, resolver por Laplace, porque a gente vai estar com todo mundo assim, a gente vai ver como é que a gente resolve por Laplace. A gente faz expansão em frações parciais, a gente vai equacionar como Laplace, resolver por expansão em frações parciais para voltar para o tempo. Então, eu tenho uma equação diferencial no tempo, vou passar para Laplace para que seja simples de eu resolver, porque basta eu fazer uma expansão em fração parcial, e volto para o tempo e tenho a solução dessa equação diferencial, tá? É basicamente isso. A gente vai fazer 2 exemplos lá na aula para poder entender isso aí, certo? Outro tópico que a gente tem aqui é a função de transferência, né? A função de transferência de um sistema linear, ela é definida como a relação entre a transformada de Laplace da saída e a transformada de Laplace da entrada, considerando todas as componentes iniciais iguais a 0. Então, aqui, quando a gente estiver falando de função de transferência, a gente vai considerar que a gente não tem isso aqui. Isso a gente não tem o x de 0, certo? A gente só tem isso aqui, tá? As condições iniciais são nulas, tá? A função de transferência de um sistema, ela representa a relação que descreve a dinâmica daquele sistema, tá? Então, considera o sistema definido pela equação diferencial. Então, tá aqui, né? Vamos supor que eu tenho um sisteminha aqui, que tem derivadas em y aqui, certo? Com a ordem n, derivadas em x aqui com a ordem m, tá? Eu aplico a transformada de Laplace, certo? Então, a derivada vai virar um s elevado à ordem da derivada, né? Vezes y de s, outro s elevado à ordem da derivada vezes y de s, e assim a mesma coisa do lado x, certo? Então, eu vou ter aqui uma equação toda em s, que multiplica y de s, e uma equação toda em s, que multiplica x de s, tá? A função de transferência é o que, então? A função de transferência é a transformada de Laplace da saída dividido pela transformada de Laplace da entrada, dado que as minhas condições iniciais são nulas. Não tenho aquele x de 0 lá quando eu tentar especificar essa função de transferência, tá?
Então, a função de transferência aqui, G de S, que é essa que a gente vai chamar aqui, ele está fazendo Y de S sobre X de S. Então, X de S passa dividindo e tudo isso daqui passa dividindo, certo? Então, fica assim, ó. Essa é a representação da função de transferência, certo? A gente vai ver um exemplo lá também como é que a gente define essa função de transferência para vocês entenderem, certo? A gente vai ficar por aqui, a gente volta no próximo vídeo para falar sobre diagrama de blocos, que é uma outra maneira de você, uma maneira gráfica de você representar um sistema. A equação diferencial é uma maneira e o diagrama de blocos é uma outra maneira gráfica de você representar esse sistema. A gente vai ver no próximo vídeo, tá bom? Então, até lá!